Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde! Começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial de sábado, 30 de novembro. Faltam 25 dias para o Natal. Bom, hoje é comemorado o Dia da Amizade Brasil-Argentina, Dia do Estatuto da Terra, Dia do Síndico, Dia do Teólogo e também Dia Nacional do Evangélico. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Também de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. E também de Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Hoje a apresentação é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós queremos renovar aqui nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora, a todos que nos acompanham aqui na Super Difusora, no Jornal do Meio-Dia, trazendo sempre notícias, entrevistas que marcam a semana em Itapetininga. E hoje, por ser um jornal de sábado, a gente fala também aí das coisas, né, do final de semana. E hoje temos dois incríveis convidados, dois temas aí convidativos para você que nos acompanha. No primeiro bloco, nós vamos falar aqui sobre a websérie cultural que foi lançada pela Prefeitura de Itapetininga em parceria com o poeta e violeiro Bob Vieira. A série apresenta a vida e obra de 3 importantes poetas locais, com foco na promoção da cultura e poesia para o público infanto-juvenil. No segundo bloco, nós vamos falar com o cineasta Alexandre Canda, que está revolucionando o cenário cultural da cidade com o lançamento do curta-metragem O Resgate da Lenda, um filme que revive as lendas urbanas de Itapetininga, preservando as tradições e o folclore local. Então, fique conosco, pois temos muito conteúdo interessante e cultura por aqui. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Muito bem, vamos então seguindo com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, nosso querido amigo, poeta, violeiro, escritor, Bob Vieira, para falar um pouquinho aí sobre o seu projeto, sobre a websérie baseada na vida e obra
dos poetas de Itapetininga, Inho Bentico, Edson de Abreu Souza, o poeta do Monte Santo, e claro, também para falar aí sobre Ted Vieira, sua história, sua música, né, e falar da importância, então, desse projeto que ele está desenvolvendo. Bob, inicialmente, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Fala um pouquinho para a gente sobre a ideia de criar, então, uma websérie baseada na vida desses 3 expoentes da cultura itapetiningana. Boa tarde, Antônio Luiz, e a todos ouvintes do Jornal do Meio Dia. É um grande prazer estar de volta aqui para conversar. Ainda mais sobre esse assunto, né, que eu gosto muito, que é o assunto da cultura caipira, né? Uhum. Nós temos aqui na cidade 3 grandes representantes da nossa poesia, né, que são os que você já citou aí. E essa ideia surgiu quando houve um edital, o ano passado, o edital da Lei Paulo Gustavo, que é um edital de apoio a projetos culturais, né? Então, vamos fazer um projeto de audiovisual. Puxa vida, o que nós vamos fazer? Então, apareceu a ideia, né, de fazer sobre um dos poetas. Certo. Mas daí a gente é muito pouco, né? Então, eu já quis tratar logo desses 3 grandes nomes, né, da poesia da cidade, e que tem, assim, são poetas que têm uma projeção até nacional, né? O Ted Vieira mesmo é um escritor de letras de música com mais de 300 músicas gravadas, né? Uhum. Então, o Inho Bentico tem 2 livros, o poeta do Monte Santo tem 2 livros também, né? Então, é uma trajetória muito importante de cada um deles. E a gente resolveu daí fazer uma websérie, que são trechos curtinhos, né, para colocar na internet. E pensando sempre assim nas crianças e jovens, né? Uhum. Que é para divulgar nas escolas, né? Para as professoras poderem fazer trabalhos escolares com essas poesias, né? Então a gente fez 10 episódios de 3 a 4 minutos cada episódio, né? Que são declamações de poesias desses poetas aí. Legal. Bom, esse trabalho do Bob, claro que a gente podia perguntar para ele quais são os objetivos. O objetivo é alcançar, então, aí esse público infanto-juvenil. Mas o mais importante disso tudo, não é, Bob? É manter vivas essas lendas da nossa cultura local, né? Divulgando o seu trabalho, sua história, a sua vida, né? A sua passagem por aqui, né? Deixando esse legado importante para as futuras gerações, né? Isso mesmo, porque poucas pessoas conhecem a história e a obra do Ted Vieira, por exemplo, o Ted Vieira. Poucas pessoas sabem que o Ted Vieira é daqui da cidade. Ele é autor da música O Menino da Porteira, que depois virou um filme. Uhum. Ele é autor da música Rei do Gado, que virou uma novela na Rede Globo, né? Ele tem 300 músicas gravadas. O Inho Bentico tem as poesias dele conhecidas na região, no Brasil inteiro praticamente. O Rolando Boldrin, que apresentava aquele programa Senhor Brasil, quando ele fez o programa na Rede Globo lá, o primeiro programa que ele fez, em 1980 e pouco, a primeira poesia que ele recitou foi a poesia Pitoco, do Inho Bentico, de Itapetininga. Uhum. Então, assim, na verdade, é assim, resgatar esses valores, né? E divulgar a importância desses escritores. Porque é para a gente ter uma autoestima melhor. A cidade de Itapetininga tem muitos valores. Não só que já passaram, né? Mas, assim, atualmente mesmo, nós temos vários valores, artistas de várias áreas. Então, a gente precisa valorizar esses que já se foram e deixaram a sua obra aqui. Legal. Bom, como é que foi a seleção das pessoas, dos atores, dos músicos, enfim, que participaram desse trabalho? Não foi fácil, porque, imagina, o Ted Vieira tem 300 músicas, né? Pra gente escolher 3. O Inho Bentico também, tem 2 livros dele, tem mais de 50 poesias. O poeta do Monte Santo também. Então, não foi fácil. Acho que foi a coisa mais difícil foi escolher, né?
escolher essas poesias aí. E os atores que estão trabalhando, né, estão interpretando, a gente conhece, são amigos nossos, né, de outras coisas, de outros momentos que foram convidados, né? A gente convidou, eles aceitaram participar, né? Os músicos também. Tem uma dupla ótima que está tocando, fazendo a participação do Zé Martins também, que é um mestre da viola. Então, o mais difícil foi escolher as músicas, na verdade, as poesias, na verdade. E você já tem sentido como é que está sendo a reação do público para esse trabalho realizado? Olha, sentindo uma coisa muito positiva, viu, Antônio Luiz? Porque foi uma produção muito bem feita. Porque quando a gente faz assim com recurso, né? É diferente, você tem recurso, você tem o dinheiro, né? Então você contrata uma equipe boa, com equipamentos mesmo de qualidade, né? Você trabalha com tempo, a edição, você faz um trabalho de computação gráfica, né? A gravação das músicas, as trilhas sonoras, você faz com muita calma e da melhor forma, no melhor estúdio. Então, trabalhar com recurso é muito gratificante mesmo, e a gente está tendo uma avaliação muito boa assim, das pessoas que estão assistindo, mas ainda vai muito além ainda. Nós estamos colocando no YouTube, no Instagram, né, no TikTok, aos pouquinhos a gente está colocando e mais pessoas vão poder ter acesso daí. Bob, e claro, a participação aí do Bolinho, né, que é aquele boneco que você leva nos seus shows, nas suas apresentações, nas suas aulas, né, sempre se conectando aí com a proposta educativa, né? Agora eu pergunto a você, tem como a gente fazer uma pequena apresentação, uma pequena amostra aí, uma declamação? Vamos fazer uma... O que você sugere para a gente começar? Do Poeta do Monte Santo, então. Você segura aí pra gente? Vamos lá, então. Aí, mostra a capa lá. Esse aí é o primeiro livro do Poeta do Monte Santo, né? Que a gente ajudou ele a fazer esse livro. Depois fez um outro ainda, né? Então, vamos ver. Lembrando que esse livro ele escreveu com 89 anos, né? 89 anos. Você consegue enxergar aqui? Óculos verde. Bem a propósito, né? Veja só o que aconteceu na fazenda Ventania. A seca lá foi tão forte, muito tempo não chovia, e o pasto ficou seco, e as vacas não comia. Mas a dona da fazenda, uma tarde Doroteia, para que vocês aprendam, veja só o que fez a véia. Para que as vacas pastassem, teve uma grande ideia. E a véia, que não é mole, botou os burros no trole e saiu bem de manhã e voltou lá da cidade, trouxe grande quantidade desses óculos de Ray-Ban. Cada vaca um óculos verde, muito bem ajeitadinho. E o capim que tava seco, as vacas ficou verdinho. E a vaca e a véia comprou mais óculos pra botar nos bezerrinhos. O touro, que era o zebu, cor de cinza pintadinho, usando o óculos verde, ficou mais engraçadinho. Só que agora o touro, ele via a vaca verde no vizinho. Leite, manga de colete, difícil de encontrar. Mas com essa nova ideia, leite não vai mais faltar. O leite vai pra cidade, pras criancinhas mamar. Pra que as vacas dê mais leite, tem que ter sabedoria. Se não fosse os óculos verdes, as vacas não pastariam, e o leite na cidade pras crianças faltaria. Eu garanto pra vocês que o leite não vai mais faltar. Com essa nova ideia, leite vai até sobrar. Só que o óculos
O óculos subiu de preço. Tá caro pra danar. Eita! É isso aí, a brilhante interpretação aí do nosso Bob Vieira para essa poesia do saudoso poeta do Monte Santo, Edson de Abreu Souza. Bom, e a gente tem mais aí algumas perguntas para o Bob, mas vamos a um pequeno intervalo. Nós temos mais duas que eu gostaria de colocar também, Bob, que é alguma coisa aí do Ted Vieira e algo também do Inhobentico. Perguntaria para o Antônio se dá para ir para o intervalo já ou colocamos uma antes. Intervalo? Não, uma poesia? Legal. Antônio, nosso diretor, falou para colocar mais uma então. Qual que nós vamos agora, Bob Vieira? Vamos colocar então já da websérie, então, o vídeo, né? Sim. Da websérie, que é a Pitoco. Uma poesia das mais conhecidas, né, do Inhobentico, então, Pitoco, interpretada por vários atores aqui da cidade. Legal, vamos então aí à apresentação. Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era esperto, muito ativo, tinha 2 olhos bem vivos, sartando pra cá e pra lá. Bem cedo me levantava, Pitoco que me acordava com os latidos sem parar. Me fazia tanta festa, lambia na minha testa, queria até me beijar. Nos domingos, bem cedinho, eu pegava meu bodoquinho, os pelote no borná. Pitoco corria na frente, dando sarto de contente, rolando nos capinzá. E aquele divertimento de grande contentamento ia até no sol entrar. Era domingo de mês e dia de Santa Inês, tinha festa no arraiá. Minha mãe, as criançada, tudo de roupa trocada, na capela foi rezar. Fugindo por outra estrada, com o Pitoco, fui caçar. Hoje dói minha consciência, por amor da desobediência. Pitoco latia, mostrando tanta alegria, sem nada poder cismar. E eu tacava um pelote, fazendo virar cambote um pobre caracará. Pitoco me acompanhava. De vez em quando sentava e queria adivinhar. De repente, fiquei fria. Gritei pra Virgem Maria que podia me salvar. Uma cobra, um murutu das douradas, num gaio de pendurada, tava pronta pra sartar. Pitoco ficou arrepiado, os olhos vidrados, e deu um sarto mortal. Você combateu com a serpente, repicou tudo de dente, mas não pôde se escapar. Pitoco morreu, latindo, o zóio vivo, tão lindo, foi fechando devagar. Parece que até que se ria da minha patifaria de não poder lhe salvar. E nesse mundo tão louco, onde amigos são poucos, depois que morreu Pitoco, nunca mais tive outro igual. Muito bem, belíssima declamação, parabéns aí aos atores que interpretaram um final bastante emocionante aí da poesia Pitoco do Inhobentico. E com ela nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em seguida falando mais aí sobre esse projeto do Bob Vieira. Fique ligado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora,
A rádio que é feita pra você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Muito bem, retornando então aí com o nosso Jornal do Meio-Dia, com esse solo de viola caipira pelo nosso Bob Vieira. Bob, há quanto tempo você toca esse instrumento? Faz Ou tempo. com quantos anos começou? Comecei com 20 e poucos anos. Ah, é? Tô com 60 e pouco. Eu achei que você tinha começado criança. Não, criança não. Criança eu só gostava de jogar bola, de brincar. Uhum. Depois que eu comecei a fazer coisa séria. Tá certo, mas toca muito bem, Bob Vieira. Dá aula de viola, né? Muito bem. Bob, voltando a falar então sobre o seu projeto, né? Sobre a websérie, queria que você falasse um pouquinho mais, a gente até já deu uma rápida pincelada, mas sobre a importância, né? De dar visibilidade aí à cultura, à poesia de Itapetininga, especialmente para esse público mais jovem, que de repente pouco conhece, né, da história, da tradição, principalmente daquilo que diz respeito à terra, ao sertão, né, as coisas do caipira. Olha, Antônio, eu sempre falo que a gente precisa conhecer a nossa história, porque conhecendo a nossa história, a gente tem reforçado a nossa identidade, o nosso jeitão de ser, a gente reforça a nossa autoestima, a gente melhora a nossa condição de cidadania mesmo. A gente precisa conhecer a nossa história, as coisas que fizeram parte dos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, a história da nossa cidade, né? Então, eu acho que esses editais que estão tendo e vão continuar tendo ainda durante os próximos anos, eles estão apoiando os projetos. Então, estão surgindo vários projetos. Tem o documentário sobre o Ted Vieira, sobre a vida e obra do Ted Vieira. Também tive a honra de participar. Tem agora, daqui a pouco você vai entrevistar o Canda, que é diretor desse grande trabalho também, né? Que é um filme sobre as lendas de Itapetininga, que é uma produção, uma super produção, uma coisa maravilhosa, que vai tratar também, né, das nossas histórias, do Raimundão, da Loira do Banheiro, que são histórias que a gente precisa resgatar para reforçar a nossa identidade, né, o nosso jeitão, para a gente ter orgulho do que a gente é, né? Então, a importância de resgatar a cultura é isso daí, a gente ter... se voltar, né, para os valores antigos, para que a gente possa, no presente, ter uma possibilidade de um futuro melhor. Você falou em futuro melhor, me reportando um pouco ao passado, e aí a gente pode ir para o futuro. Nós tivemos aqui, alguns anos atrás, um festival sertanejo, Ted Vieira, em Obentico, que revelava aí valores, duplas, declamadores, poetas, enfim, gente que ama essa arte. E aí, de repente, isso foi desaparecendo e a gente hoje não tem mais esse espaço com a grandeza que tinha, né? O que falta para nós para valorizarmos mais a nossa cultura? Olha, hoje em dia está muito grande a concorrência, né? Você está vendo aí, a gente tem a internet, a gente tem muitas coisas que atraem, né, as crianças, os jovens, mesmo a gente que é adulto, né, a gente está super, a gente não vive mais sem celular, sem internet, né? Então essas coisas do passado, esses festivais de música, a dança da catira, o fandango, a dança de São Gonçalo, desculpa, e outras coisas, né, que a gente teve a oportunidade de ter aqui, folclórica, elas vão perdendo o interesse, né? Porque as coisas da modernidade são muito mais atraentes, né? Rápidas e práticas, né? Então a gente está assim, o que fazer, né? Eu não sei o que fazer, sinceramente, é difícil por causa dessa concorrência,
né? Então, esses trabalhos que estão sendo feitos aqui, através desses editais, lá no edital está falando, se você fizer alguma coisa relacionada com Itapetininga, com a história de Itapetininga, com valores de Itapetininga, com tradições de Itapetininga, tem uma pontuação maior na seleção, né? Então, o próprio edital está falando, faça coisa que tem a ver com a sua história, porque isso aí vai trazer benefício para a comunidade inteira. Não é só você, vou fazer um disco lá mostrando como eu sou bom cantando, tocando. Tudo bem, tem pessoas boas cantando, tocando, fazendo arte, mas o edital ele quer que você valorize as coisas da nossa cidade, da nossa região. Então, um desses caminhos é esses editais que estão tendo. Legal. E são eventos esporádicos, coisas temporárias que mantêm viva. Mas, na verdade, tudo mudou, né, Bob? As pessoas mudaram. A própria música sertaneja, ela sofreu aí um processo de modernização, nova instrumentação, novas interpretações, novos ritmos, né? Quer dizer, então, é só para que a história não morra. Mas a realidade, hoje, ela, claro, acompanha e segue uma tendência, né? Isso mesmo. Bob, dá para você interpretar para a gente aí algo agora do Ted Vieira? Do Ted Vieira pode ser, então, A Enxada e a Caneta. Nossa, a história é bonita, hein? É uma música bonita e é uma história muito legal também. Certa vez, uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada, muito humilde, foi lhe fazer saudação. Mas a caneta, soberba, não quis pegar na sua mão. E ainda por desaforo, lhe passou uma repreensão. Disse a caneta para a enxada: não vem perto de mim não. Você tá suja de terra suja do chão. Sabe com quem tá falando? Veja a sua posição e não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelião. Eu escrevo pros governo a lei da Constituição. Escrevo em papel de linho pros ricaço e pros barão. Só ando na mão dos mestres e dos homens de posição. A enxada respondeu: de fato, eu vivo no chão para poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vi no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Mas vai embora, ô caneta orgulhosa, vergonha da geração. A tua harta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo? Tem uma coisa que não, que é a palavra mais bonita, que se chama educação. Cadê os aplausos aí? Sensacional, uma história bonita, dando vida, uma fábula, né? Dando vida aí de coisas materiais que agindo como pessoas, né? Então, essa discussão, esse debate, né, entre a modesta e humilde enxada com a prepotente caneta dourada, né, Bob? O Ted Vieira, ele tem sempre, né, as letras dele tem sempre uma reflexão, né, pra gente, né? Por isso que coloca ele no mais alto degrau das prateleiras dos grandes compositores, o nosso grande Ted Vieira. Verdade, verdade mesmo. Manter vivas, então, essas personalidades que fizeram a história da nossa cultura. Bom, Bob, são mais de 35 anos de dedicação aí à cultura tradicional. Você, com essa sua viola, com o bolinho, né, com todo esse pessoal que coopera, que colabora com o seu trabalho, tem ainda algum desejo, alguma proposta, algum projeto, além desse, que você ainda queira colocar em prática aí, em prol da cultura local?
Bom, esse teve o edital agora, um edital do Aldir Blanc, sabe? Esse ano agora. Então, até foi há algumas semanas que saiu o resultado. E eu tive um projeto que foi aprovado, né? Certo. Foi contemplado. Esse projeto, eu quero fazer um álbum de música instrumental. É um álbum instrumental de viola, né? Assim, explorando os ritmos aqui do fandango. Porque aqui nós temos o fandango de chilena, que é tradicional dos nossos tropeiros aqui. Sim. E são ritmos que só existem aqui. Só existem aqui na cidade e algumas cidades da região, né? São ritmos que há 40 anos atrás eu andava com aqueles mestres lá, os violeiros, e captando e aprendendo, né, aqueles ritmos. E como eles já não estão mais aqui, tá comigo na minha viola, aquelas grandes, né, são verdadeiras pérolas mesmo da nosso ritmo de viola e tal. Então eu tive essa ideia de fazer esse projeto que chama Viola de Pedra, que é a pedra é referência a Ita, né? Itapetininga, Itapeva, Itararé, E agora Itaoca, né? São várias cidades com o nome Ita, né? Que quer dizer pedra. Sim. Então, a nossa viola de pedra, que são explorando ritmos aqui da nossa cidade. Então, nós já estamos preparando, nós vamos gravar esse álbum. E aí, como tem recurso, nós vamos gravar num estúdio bom, nós vamos fazer com muita calma, chamar uma pessoa para fazer a direção artística musical, uma pessoa que tem mesmo, né, uma trajetória já e vai ajudar muito. Então, acho que vai ser um trabalho muito legal, que também é um sonho antigo para mim, né? Mas eu não ia gravar de qualquer forma. Então, chegou a hora certa agora, com recurso, né? Então, tem que agradecer sempre ao edital Aldir Blanc, que está apoiando e ajudando muita gente aqui na cidade de Itapetininga. Perfeitamente. Bob, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. E para finalizar, então, como é que as pessoas poderão fazer para ter acesso a essa websérie? A gente está postando no YouTube, só colocar lá Bob Vieira ou colocar websérie Três Poetas de Itapetininga. Também no Instagram, né? Pode colocar lá Bob Vieira. E a gente também vai procurar disponibilizar para as escolas, né? Para as escolas, né, conhecerem um pouquinho desses poetas aí. E também a gente tem algumas outras plataformas que a gente vai também expor, né? E a gente vai tentar colocar também nas TVs aí, né? Ótimo. Para o pessoal assistir. Legal. E quando tiver novidades, é sempre nosso convidado. Muito obrigado pela sua participação, por essa contribuição que você tem dado à nossa cultura e parabéns aí por esse talento que você tem colocado a serviço, né, na divulgação aí desses nossos mestres. Obrigado, Antônio Luiz. Você sempre está apoiando, né, nosso trabalho e também a Rádio Difusora, o Jornal do Meio-Dia, todo o pessoal, a equipe aqui do jornal. Quero deixar o meu grande abraço a todos vocês. Legal. Aí conversamos com Bob Vieira e no próximo bloco nós estaremos conversando com Alexandre Canda, que é o produtor e diretor de cinema, que vai falar sobre O Resgate da Lenda. Fique ligado, nós voltaremos já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Agora recebendo aqui o produtor e diretor de cinema Alexandre Canda para falar sobre o filme O Resgate da Lenda. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui, por atender aí a nossa produção. Fala um pouquinho sobre O Resgate da Lenda, o que inspirou a criação desse projeto. Obrigado, Antônio Luiz, obrigado à Rádio
Super Difusora pelo convite. A gente se inspirou no projeto sobre as lendas da cidade, né? A gente queria muito falar sobre o folclore de Itapetininga, né? Até porque os produtores lá, né? A gente estava um ano atrás a gente começou esse projeto, a escrever o edital para Paulo Gustavo. E a gente sentou, eu, o Edwin, o Daniel Ribeiro, a Geice Moraes. E eles estavam falando, o Edwin e o Daniel, quando eram crianças, o Bob Vieira, que estava aqui agora, né? Ele foi na escola deles. Eles eram crianças, o Bob Vieira foi lá tocar viola e contar, fazer rima e contar as histórias, né, da cidade. Isso marcou a vida deles de um jeito, mudou a vida deles. Os dois lembram disso, eles estudavam em escolas diferentes. Foi uma época que os dois lembram muito bem do dia que o Bob Vieira foi lá e contou as histórias da cidade, que não tinha em sala de aula isso. E a gente falou, vamos fazer um projeto, um filme, sobre as lendas da cidade, com a ideia de, inclusive, passar nas escolas para que essa geração, as crianças agora retomem essas lendas, né? E lembrem, quando elas forem mais velhas, do dia que passou o filme das lendas nas escolas delas, né? Então, o projeto surgiu há um ano atrás com essa ideia, e daí nós fomos contemplados com a Lei Paulo Gustavo, e a gente conseguiu produzir o filme durante todo esse ano de 2024. Beleza. Bom, Canda, Itapetininga tem uma tradição de história, do nosso folclore. Agora, quais lendas específicas do nosso município de Itapetininga foram escolhidas aí ou vão ser exploradas no filme? Bom, são algumas lendas, né, que a gente tirou dos livros aqui da Maria Menck e da Luciane Camargo. São 2 livros que elas fizeram, né, um com as lendas de Itapetininga, outros com Itapetininga região, que é uma leitura que vale a pena. E baseado nesses livros, nesses contos que o povo conta aqui pela região, a gente fez a seguinte história. O Tunico, que é o nosso protagonista, o nosso herói, ele, numa noite que ele está no orfanato, ele ouve um tremor. E o amigo dele, o Beto, fala: a cobra da matriz acordou. A tal da cobra que dorme embaixo do coreto da matriz. E se ela acordou mesmo, a cidade vai ser destruída. Essa, assim diz a lenda, né? Então o Tunico resolve salvar a cidade e ir atrás da cobra. Mas para isso ele vai, ao longo do caminho, encontrar algumas das lendas da nossa cidade, da nossa região. Então ele encontra a mulher de branco, ele encontra a loira do banheiro, e tem também o temido Raimundão, né, que é a nossa lenda talvez mais famosa aqui da cidade, e nós vamos lá no caminho do Tunico, aí, nessa descoberta pela cidade, ele vai encontrar o Raimundão e enfrentar o Raimundão e fazer as coisas acontecer ali com essa lenda tão temida da cidade. Canda, você acredita que o lançamento desse filme pode trazer aí um novo olhar sobre a história, sobre o folclore de Itapetininga aí para essas novas gerações? Com certeza, para as novas gerações e para as antigas também, que sempre vamos recordar também, né? Que sempre souberam disso, né? Por exemplo, meu bisavô falava muito do tesouro do Raimundão, né? Eu contei aqui da outra vez, ele ia atrás do tesouro do Raimundão. Então era uma lenda viva mesmo para nossos avós, bisavós. Então, para uma outra geração que vai poder pela primeira vez ver na tela essa lenda ganhando vida, né? Então ele vai ver a mulher de branco ali criando vida, o próprio Raimundão pela primeira vez, representado, tá aí por grande elenco também aqui da cidade. E a cobra da matriz, que vai ganhar vida também no filme. Então imagine só, tanto quem já sabia essas lendas, mas sempre só ouviu falar ou leu, agora vai poder ver e ouvir essas lendas. E para as pessoas mais novas, né, o Bob estava falando aqui, a competição hoje é muito grande, a internet, as coisas que as pessoas veem, e é um atrativo, um jeito delas terem acesso à lenda, que talvez ela não fosse ler o livro ou nunca ouviu a história, mas o filme está aí para ser impactante, para ele assistir, para, de repente, ter acesso a uma lenda que ele nunca tinha ouvido falar, né? Até porque ler a história no livro, ela é, claro, é apaixonante, é bonita. Mas, de repente, você vê aquele personagem ganhar vida, né? Aquela lenda. Então, é algo assim que mexe não só com o imaginário, mas com a atualidade das pessoas. Agora, eu queria saber, dentro desse trabalho de pesquisa, de levantamento de informações, a comunidade, a cidade teve alguma participação, algum papel na elaboração desse projeto? Teve muito, né? A nossa ideia de fazer esse filme
mostrando primeiro a cidade, né, o cenário. Então a gente filmou na Praça da Matriz, no Coreto, lá na antiga FEPASA, em pontos ali pelo centro, para mostrar a cidade, lá na antiga Casa da Criança também, mostrando a nossa história, né, esses prédios históricos, esses lugares históricos que fazem parte da nossa identidade também, né? Mas as pessoas também que ajudaram, muita gente aqui da cidade que às vezes nunca tinha trabalhado com cinema, mas tinha um sonho, foi lá e teve a oportunidade de trabalhar junto com a gente, aprender a fazer um filme com uma câmera de cinema, com uma equipe de cinema, como é feito em São Paulo mesmo, como é feito nas capitais, né? Além disso, teve vários apoiadores da cidade, assim, o pessoal abraçou o projeto mesmo. E como elenco, o elenco foi 100% aqui de Itapetininga e região, né, que também pessoas do teatro, né, nomes consagrados aí do teatro, como o Fábio Jureira, que vai dar vida ao Raimundão, outros atores e atrizes que a gente fez questão que fosse todo mundo aqui da cidade para dar voz a esses personagens, né? Então nós temos aí, por exemplo, o próprio João Simões, que é um ícone aqui da cidade, o nosso ator, João Simões, ele também participa do filme. Então, eu acho que Itapetininga teve na frente e atrás das câmeras como a principal protagonista, vamos dizer, desse projeto. Legal mesmo. Bom, o Resgate da Lenda será exibido em diversos espaços, né? O público poderá acompanhar o lançamento de outras maneiras, quais as formas, será no cinema, terá um trabalho também na internet, como é que vai ser feito? Hoje nós vamos fazer a primeira exibição pública aqui em Itapetininga, na Casa Kennedy, às 18 horas e às 19 horas. Então, quem puder ir até ali na Casa Kennedy, no centro, a gente vai fazer essa primeira exibição do filme e semana que vem nós vamos exibir em algumas escolas aqui também na cidade. Qual que é a ideia dessa pré-estreia que a gente chama? Mostrar para a cidade, já que a cidade é tão importante nesse projeto, eu como fazendo meu primeiro filme de ficção aqui, eu quero mostrar e ouvir o que a cidade tem a dizer desse filme. E a gente ainda vai passar por um processo de finalização, ainda tem tempo, ainda eu estou mexendo um pouco com a equipe de pós-produção no filme, até janeiro. Então, até janeiro, por isso agora esse momento é tão importante hoje. Quem quiser, quem se interessa por cultura, por cinema, quiser ir lá na Casa Kennedy, as 2 sessões, o filme é curto, né? 20 minutos. Então, às 18 e às 19 horas, nós vamos exibir e ouvir o que a cidade tem a dizer, para então eu partir para a finalização mesmo do projeto. E em janeiro nós vamos fazer daí uma grande estreia em Itapetininga. A ideia é fazer realmente no cinema, talvez, trazer ali o público mesmo para o cinema para ver o filme finalizado, e depois disso ele vai para os festivais. Então, em 2025... a ideia é que o filme rode todas as regiões do país, em festivais e mostras de cinema, e os 5 continentes também. Aí a ideia é que ele vá para todas as mostras internacionais. Então ele fica 1 ano sendo exibido, e daí o ano que vem também eu quero exibir nas escolas, quero fazer outras exibições com roda de conversa comigo, com o elenco. Então vai ter bastante oportunidade em 2025 para assistir o filme. Agora é um primeiro momento só para a gente ouvir o que a cidade tem a dizer e mexer uma última vez antes de soltar esse filho para o mundo. Ou seja, ainda tem alguma coisa que pode ser acrescentado aí a esse roteiro, não? No roteiro não, a gente tem Já ali tá um fechado, processo então. de finalização mesmo, de pós-produção. Às vezes é uma coisa que as pessoas talvez não ficou claro para alguém, daí a gente recebe esse feedback, mas ainda nós vamos ter um trabalho nessa pós-produção de composição gráfica. Então o filme ainda vai passar por alguns tratamentos de imagem e som, e nesse finalzinho sempre dá para, às vezes, mexer alguma coisinha, por isso esse feedback é tão importante também. Legal. Bom, hoje nós temos aí os recursos técnicos, né? A tecnologia, os equipamentos são de melhor qualidade e tal, mas como é que você vê o futuro do cinema independentemente, esses filmes, essas produções independentes, como é o caso dessa que você está realizando, em cidades do interior, como é o caso de Itapetininga? Eu acho que agora a gente está vivendo quase que uma primavera cultural no interior das cidades, no Brasil inteiro, com esses projetos, tanto da Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, que são projetos que descentralizaram aí os investimentos públicos das capitais. Então,
é a oportunidade única agora, né? Esse ano nós estamos vendo vários filmes sendo lançados aqui em Itapetininga. Essa semana a gente teve documentário, teve filme de ficção, hoje é o nosso. Semana que vem tem mais filmes aqui da cidade, diretores da cidade. Então, quando que a gente viu isso? Uma semana com mais de 5 filmes inéditos em Itapetininga, né? Então, é o momento certo, assim, eu vejo com muito bons olhos o futuro, esse ano, o próximo ano, ainda que nós temos aí a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, para que o interior possa produzir, que as pessoas possam aprender a fazer e façam mesmo, contem a nossa história, a nossa cultura, como o Bob estava falando aí também. Canda, a gente quer agradecer então a sua participação aqui conosco, falando sobre o filme aí, abordando as lendas de Itapetininga, da região aí, dando um enfoque, né, ao nosso folclore, trazendo aí o talento desses atores que você mencionou. Nós desejamos então muito sucesso. Mas para finalizar, como é que as pessoas podem então, depois de feita essa primeira apresentação, ter acesso, né, às informações sobre o filme, enfim, a detalhes? Como é que as pessoas podem fazer? Pela internet? Que meios? Hoje, então, todo mundo pode seguir a nossa página no Instagram, que chama O Resgate da Lenda, que é o nome do filme. Então é só entrar no Instagram e achar a nossa página, que lá a gente vai publicando todas as vezes que ele for exibido. E hoje convido todo mundo para estar na Casa Kennedy, que fica ali na Rua Prudente de Moraes, 716, no centro, às 18 horas ou às 19 horas, para assistir o filme com a gente. Né? Aí, ao longo da semana, eu acho que lá pelo dia 4, agora de dezembro, nós vamos fazer uma exibição lá no Auditório Municipal também. Mas tudo pelas redes sociais do filme, dá para acompanhar e ir com a gente aí para o lançamento. E o ano que vem, todas as exibições que nós vamos fazer, vai dar para todo mundo acompanhar pela página. Maravilha, então. Parabéns, Canda, parabéns aí a todo o seu pessoal, né? Todo o grupo aí de atores, pessoal que dirige, pessoal que filma, né? E que seja um sucesso. Muito obrigado, Antônio Luiz. Obrigado aqui para a Rádio Super Difusora por esse espaço, pela oportunidade. Legal. Bom, e chegamos assim ao final do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, agradecendo aí imensamente aos nossos convidados, ao Bob Vieira, também ao Alexandre Canda, por compartilharem com a gente esses projetos incríveis que trazem à tona a rica história cultural de Itapetininga. Estamos todos nós ansiosos aí para acompanhar o sucesso da websérie e também do curta-metragem, que com certeza vão ajudar a manter vivas as tradições e a história da nossa cidade. Fiquem ligados em nossa programação e até o próximo sábado com mais uma edição especial. Mas eu volto na segunda-feira com o Jornal do Meio-Dia. Grande abraço, bom final de semana a todos e até lá. Feita.